Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula sobre humanas em quadrinhos. O tema de hoje que a gente vai falar é sobre violência e como ela é abordada nas histórias em quadrinhos, tá? Então nós vamos falar de alguns exemplos, alguns personagens, principalmente nos quadrinhos de super-heróis, de como a violência ela é e ela foi abordada durante muito tempo nas histórias em quadrinhos e como hoje em dia tem uma certa mudança em como a violência é retratada nas histórias em quadrinhos. A gente sabe que a maioria das histórias em quadrinhos de super-heróis, né, e também daqueles mangás japoneses, a violência geralmente é o tema central do quadrinho, tá? Então, mesmo tendo uns outros subtemas, né, centrais, você vai ter a violência o tempo todo estampada em grandes batalhas, em grandes lutas entre o bem e o mal, tá? E a gente vai detalhar mais ou menos como essa violência costuma ser utilizada nas histórias em quadrinhos, tá? Então vamos pegar alguns personagens e falar como essa violência muitas vezes ela é utilizada nessas produções, tá? Então vamos começar com esse personagem aqui, que é o Justiceiro. O Justiceiro ele foi criado em meados dos finais dos anos 70, começo dos anos 80, e ele tem uma temática um pouco diferente de outros super-heróis que existiam na época, porque primeiro ele não vai ser criado como um super-herói, ele vai ser criado como um vilão. Ele era um vilão do Homem-Aranha. E depois ele começou a fazer sucesso nas sessões de cartas, viram que os leitores gostaram da temática do personagem e os editores deram um jeito de transformar ele num herói, tá? Só que isso foi um pouco complicado, por quê? Porque esse personagem, ele, diferente de muitos heróis como o próprio Homem-Aranha, o Batman, outros heróis ali populares entre o final dos anos 70 e 80, ele tem um código de honra e de conduta diferente dos heróis, que era o de julgar os inimigos dele e matar os inimigos, tá? Então, se você acompanha, por exemplo, o Homem-Aranha, você sabe que ele não mata os seus inimigos de forma alguma, né? Ele tem esse código de honra do qual ele não mata os inimigos. O Batman do mesmo jeito, o Super-Homem também do mesmo jeito. Só que esse personagem aqui, ele foi criado para ser um assassino, tá? E aí fica nas entrelinhas, né, para o leitor tentar entender os motivos pelos quais ele faz isso. Então, foi colocado no background do personagem, né, na história do personagem, que ele era um ex-militar e que um dia a sua família ela foi assassinada, né, num parque lá em Nova York. E aí, quando ele chegou lá, a família toda assassinada, né, a mulher e os dois filhos, e aí ele, né, decidiu que não se deveria mais ter piedade de nenhum tipo de bandido. Então eu lembro das primeiras histórias que eu li desse personagem aqui, que ele era bem marcante porque, por exemplo, enquanto o Homem-Aranha, se ele pegasse um cara roubando uma bolsa de uma mulher na rua, ele pegava, dava uns tapas no cara, deixava ele preso ali nas teias para a polícia chegar lá e prender o cara depois. Esse personagem aqui não. Se ele visse alguém roubando uma bolsa de uma mulher na rua, ele metia bala e matava, tá? Então, por exemplo, esse personagem aqui, ele é o sonho de muitas idiotas que acham que matar é a melhor solução para tudo no mundo, né? Tem gente que acha que qualquer erro, qualquer deslize de qualquer pessoa é passível de levar uma bala de matar, que a sociedade seria muito melhor assim, né? Então esse personagem aqui, ele era muito controverso nos anos 80, nos anos 90, tá? E nos últimos anos, a Marvel, como ela passa, é uma editora que ela passa por um processo, né, desde os começos dos anos 2000 até hoje, de humanizar os seus personagens, né? Ela coloca agora ela fez uma retcon na história do personagem em que ele foi colocado como um ex-militar e que mesmo antes da morte, essa morte brutal da família, né, dele, ele já tinha muitos traumas pelo motivo dele ter lutado em guerras, tá? No primeiro background dele colocaram ele como tendo lutado na Guerra do Vietnã, e isso teria causado sérios traumas mentais a esse homem. Então, por isso que ele acha que tudo pode ser resolvido na bala, tá?
E nas novas versões já colocam ele nas guerras mais recentes em que os Estados Unidos participou, como a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, tá? Mas deixa bem claro, né? Fica bem parecido, por exemplo, com a história do Rambo, do filme. Né? Para quem não lembra da história do Rambo, o Rambo ele era um ex-militar que lutou na Guerra do Vietnã e quando ele volta para os Estados Unidos, ele é tratado mal por um policial e aquilo ali ativa na mente dele todos os traumas das torturas que ele passou durante a guerra, e aí ele decide, né, fazer uma guerra contra aqueles policiais ali numa cidadezinha pequena. Então é legal porque você coloca que os autores colocam que a violência desse personagem aqui ela é explicada pelos traumas que ele tem e não, por exemplo, como a gente vê ultimamente pessoas que teoricamente não têm nenhum tipo de trauma desse tipo, defendendo a utilização de armas, que bandido bom é bandido morto. Então isso é uma coisa muito complicada hoje em dia, né? E muito disso se pega, por exemplo, da cultura ali dos Estados Unidos, em que quem acompanhou, por exemplo, as apurações das eleições americanas que ocorreram agora na última semana, viram que em vários locais onde havia manifestações para o atual presidente, né, o Donald Trump, mostrou pessoas no meio da rua segurando rifles desse tamanho aqui. Porque em muitos estados americanos é permitido que a pessoa saia na rua armado, né? Um cidadão comum saia na rua armado. O que impede de um cara daquele, durante uma manifestação, se ele, por exemplo, entrar numa discussão verbal com alguém ou for agredido, dele sacar essa arma e sair atirando em todo mundo, tá? Então é um negócio muito complicado, né? Essa questão americana e que tenta se passar essa visão para outros locais, né? Então a gente tem que entender que essa questão das armas é uma questão muito americana, não daria certo aqui no Brasil, tá? Enfim, vamos ver outros personagens aqui que também tem essa questão da violência, né, como base do personagem. Outro, Wolverine. Né? O Wolverine ele é um personagem que ele tem garras de metal, né, 3 garras de metal nas mãos. Então ele sai cortando tudo, ainda mais que essas garras são super afiadas. Assim como o Justiceiro, ele também tem um código de conduta, tá? Só que ele não chega a ser ao extremo do Justiceiro de matar um cara que roubou uma bolsa. Mas quando ele identifica que um inimigo dele é um cara que é totalmente voltado para o mal, ele não pensa duas vezes antes de matar esse inimigo. Então, é mais um personagem que não tem aquele mesmo código de conduta dos heróis tradicionais, tanto da Marvel quanto da DC, de não matar os inimigos, né? Eu acho que um dos exemplos mais claros que a gente tem disso, né? Que não, do herói que ele segue essa conduta e ele não mata o inimigo, mesmo depois de todas as atrocidades que ele possa cometer, né? É o Batman. A gente tem aqui um exemplo que o Batman, ele tem o maior inimigo dele é o Coringa. E nas histórias em quadrinhos, o Coringa, né, os vários autores que já trabalharam com ele, já colocaram que ele cometeu as maiores atrocidades possíveis, né? Então, assassinatos, tortura, né? E uma dessas edições que trabalhou muito bem com isso é uma edição chamada Piada Mortal, que é de um autor chamado Alan Moore, em que ele coloca o Coringa, né? Em que ele faz atos terríveis, né? Então, primeiro ele consegue pegar a filha do comissário Gordon, ele atira nela e deixa ela agonizando no chão durante um período muito grande, tá? Depois ele consegue também pegar o comissário Gordon e tortura ele durante muito tempo. E a principal tortura que ele faz é justamente pegar e mostrar para o comissário a filha dele nua, ele despe ela, né? E mostra imagens dela nua sofrendo com aquele tiro que ela havia levado, né? Ele deixa ela agonizando lá no chão. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse ato aqui do Coringa, porque na história fica implícito também que além de toda essa violência física e da tortura que ele comete contra ela e contra o pai dela, ele também teria cometido violência sexual contra a Bárbara, tá?
contra a Bárbara Gordon, filha do comissário Gordon. Só que isso não fica explicitado na edição, né, e fica assim subentendido, tá? E mesmo após todas essas atrocidades que esse vilão comete, o Batman, mesmo assim, ele não consegue quebrar o seu código de conduta e ele segue as regras da lei e leva o Coringa toda a vida para o presídio. Ele vai ser colocado no presídio e ele não faz justiça com as próprias mãos. Então, se fosse, por exemplo, o Coringa inimigo de um personagem como o Justiceiro, né? Ele só faria isso uma vez, que o Justiceiro iria lá e iria matar ele. Do Wolverine também, se ele fosse o inimigo do Wolverine, o Wolverine também iria matar ele. Então é interessante como os personagens eles trabalham essa questão, os personagens não, desculpem, os autores trabalham essa questão da violência nos quadrinhos, né? E de como esse código de conduta ele pode influenciar na sociedade. Já teve alguns casos em que em algumas histórias, se questionou exatamente essa atitude de seguir as regras, né? Tem uma edição em que o super-homem ele acaba sofrendo uma violência também do Coringa, que no caso não é da linha tradicional da DC, é de uma linha alternativa, em que o Coringa ele engana o super-homem para o super-homem pensar que a Lois Lane, que era a namorada, a esposa dele, ela era um super-vilão. E aí ele acaba dando um soco muito forte, né, pensando que era o super-vilão, e ele mata a própria esposa. E por causa disso, o super-homem ele enlouquece. Quando ele enlouquece, ele volta e aí ele mata o Coringa. E um dos questionamentos da edição, que é bem interessante, que os autores colocam, é que ele vira para o Batman e diz: olha, você poderia ter impedido isso. Se você tivesse feito, né, feito o que ele ali naquele momento de raiva achava que era o certo, né, que era matar o Coringa, anos antes, quando o Coringa começou ainda a fazer as atrocidades dele, então ele disse: se você tivesse feito isso, a minha esposa estaria viva agora. E aí ele enlouquece depois disso e ele decide que com o poder que ele tem, né, o Super-Homem é o personagem mais forte do universo dos heróis da DC Comics, ele decide dominar o mundo. Ele decide: ó, eu vou acabar com a violência e eu vou criar aqui um governo em que eu vou vigiar todos os cidadãos para impedir que a violência continue imperando. E aí o interessante é o autor colocando que muitas vezes pode ser que um governante, né, quando ele começa um império, né, os impérios antigos e tal, poderia ser que ele até tivesse boas intenções, mas a forma como ele faz aquele império, aquele governo, ele acaba pisando sobre as liberdades das pessoas. Então o super-homem ele passa por esse trauma e aí ele domina o mundo inteiro em pouco tempo, e aí ele impunha uma série de restrições às pessoas, às liberdades, todo mundo vai ser vigiado o tempo todo. Ao qualquer sinal de violência, ele vai prender, julgar e muitas vezes matar quem ele achar necessário, porque ele vai ficar completamente louco depois que acontece esse trauma com ele. Mas eu acho interessante do autor colocar de como esses traumas podem desencadear nas pessoas um acesso maior à violência. E como em alguns outros casos, sem trauma nenhum, essa violência ela é perpetrada por algumas pessoas, tá? Continuando, né? Aí voltando essa questão do Coringa, que ele ataca a Bárbara Gordon, a gente chega numa outra questão muito delicada de violência que é tratado de uma maneira assim muito como é que eu posso dizer, amenizada nas histórias em quadrinhos. Eu achei um artigo aqui no site chamado Quadrinheiros, que é um site que fala sobre quadrinhos, tá? E esse texto foi publicado em 2015, já tem algum tempo, mas eu achei interessante porque eles falam justamente sobre essa questão do estupro nos quadrinhos. E aí ele fala sobre uma edição que estava sendo lançada naquele período e de como ela era importante. Vamos dar uma lida aqui nesse texto do site Quadrinheiros, tá? Ó, acompanha aqui comigo.
Uma iniciativa indiana recente criou uma história em quadrinhos onde a protagonista, Priya Shakti, recebe superpoderes da deusa Parvati, esposa de Shiva, após sofrer um estupro brutal e, por consequências disso, ser expulsa de casa e humilhada pela polícia. Galera, não sei se vocês conhecem a história da Índia, mas isso aqui é extremamente comum lá naquele país, né? É um país extremamente machista e que não raro acontecem casos de estupro contra mulheres e muitas vezes estupros coletivos, né? Um grupo de homens pegam uma mulher, né, atacam ela na rua e a estupram. E acontece muitas vezes isso daqui. Quando ela chega em casa, ela ainda é humilhada pela família, né? Ela é expulsa de casa e humilhada pela polícia. Então, a mulher lá ela não tem nenhum tipo de amparo da lei. Coisa que aqui, pelo menos no Brasil, isso está mudando nos últimos anos, né? A gente ainda tem casos terríveis, como o último que aconteceu, que fez muito barulho na mídia ultimamente, né? De uma moça que era youtuber, em que ela foi estuprada e tanto o juiz, quanto o promotor, quanto o advogado do estuprador humilharam essa moça durante a sessão, né, de julgamento, e o juiz ainda contemporizou o ato do estuprador, colocando que teria sido um estupro que não foi intencional. E aí não dá para se imaginar como alguém consegue fazer algo desse tipo, né? Mas a justiça ela vai ser vai julgar esse caso, vai julgar esse juiz que cometeu essa atrocidade, né? Então vamos lá, então vamos continuar aqui a história, né? Então ela vai ser humilhada, né? Essa moça que vai ser estuprada, ela vai ser humilhada, expulsa de casa e humilhada pela polícia. E continuando, ó. Usando recursos de realidade aumentada e uma forte campanha de marketing que inclui Stand with Priya, eu apoio Priya, essa ação tem o objetivo de aumentar a visibilidade e a consciência da Índia e do mundo para um problema grave que é mascarado pela cristalização cultural dos papéis sociais. Então, lá na Índia, isso é muito comum e esse quadrinho tinha o objetivo de dar visibilidade a esse problema que existe lá, né? Aí continuando aqui, né? Já dissemos aqui que algumas vezes os quadrinhos discutem e criticam o status quo, seja ele social, político ou econômico. Mas, como qualquer forma de narrativa, na maior parte do tempo eles apenas refletem o status quo através da visão de mundo de seus autores. O papel das mulheres nos quadrinhos também já foi alvo de nossos comentários em todos. Então, ele fala, né, que já falaram sobre o assunto e tal. Aí, continuando aqui, ó. Observamos que a maioria das referências ao estupro nas histórias produzidas para o primeiro escalão de heróis da Marvel e da DC vitimaram homens e têm como perpetradores mulheres com intenções questionáveis. Os papéis estão invertidos. Elas abusam dos heróis para gerarem filhos. Talia versus Batman ou Shadow versus Arqueiro Verde. Ou apenas por desejo, né? O Mar versus Hulk. Nos três casos, os heróis estão entorpecidos, sem a possibilidade de impor resistência. Embora esse argumento tenha uma função narrativa clara, apresentar o herói bem intencionado, fragilizado e manipulado, as estatísticas fora do universo das histórias em quadrinhos apresentam um quadro oposto. As vítimas reais da violência sexuais são mulheres e as crianças e adolescentes, independente do sexo. Então, o autor aqui desse texto aqui do site Quadrinheiros, ele foi muito inteligente em colocar que durante muito tempo nas histórias em quadrinhos, os autores, quando tratavam de temas como estupro, né, que é sim um tema muito delicado, tal, se for tratado, tem que ser tratado de uma maneira bem didática, bem correta, ainda mais porque quadrinhos, ela até o começo dos anos 2000, era uma mídia muito identificada com crianças e pré-adolescentes. Hoje não, hoje já tem uma diferenciação em que adultos também consomem esse tipo de mídia. Então, se fosse para tratar sobre estupros alguns anos atrás, alguns autores trataram de uma maneira totalmente errada, que é colocar homens como vítimas, né? Então, colocou aqui o Batman, o Arqueiro Verde e o Hulk, em que as mulheres doparam eles para
fazer sexo com eles e poder gerar um filho desses caras. Então, uma ideia totalmente estranha, né? Claro, como o autor coloca aqui, tem uma função narrativa de colocar o herói como o cara fragilizado, né? Mas isso acaba mascarando uma coisa que existe na realidade, né? Existe de verdade, que é quem são as grandes vítimas de estupro? As mulheres e as crianças e adolescentes. Então, já que é para tratar do assunto, a gente tem que tratar de uma maneira em que coloque que isso é um problema do mundo real e que deve ser combatido e não ser jogado para debaixo do pano, fingir que algo desse tipo não existe. Então, tem que se fazer campanhas para se conscientizar as pessoas desse problema e principalmente para dar força para as vítimas. O grande problema dessa questão do estupro em qualquer lugar do mundo é que ele sempre foi tratado assim, a vítima ela ainda é tratada como sendo a culpada pelo ato que aconteceu, quando na verdade a vítima ela tem que ser tratada como vítima. Ela tem que ser tratada pelo mal que fizeram a ela e dar todo o apoio psicológico, jurídico, né, para essa pessoa. Sendo que, vamos voltar para esse caso que aconteceu no Brasil há pouco tempo atrás, da youtuber que foi estuprada. A vítima ainda no Brasil é colocada como uma grande culpada pelo estupro. Ah, mas ela estava lá bebendo. Ah, mas ela estava com a roupa curta. Então, não existe isso, né? O estupro ele só acontece quando o estuprador ele comete aquele ato, independente do que seja. E colocar aqui o homem como vítima de estupro é, sabe, é uma banalização desse crime, porque a gente sabe que esse crime ele é cometido por homens. Ele é cometido por homens adultos. O crime de estupro ele é cometido por homens adultos. Então, esse tema, ele é muito mal retratado nos quadrinhos, tá? Então, a esperança é que no futuro ele seja mais bem retratado, inclusive para ensinar às vítimas que elas devem reagir, que elas devem denunciar os agressores. Porque quantos e quantos casos que a gente vê de pessoas que sofreram esse tipo de violência e preferiram se calar pela vergonha que a sociedade impõe a essas pessoas, quando na verdade era para ser o contrário, era para a sociedade incentivar as pessoas a denunciarem e dar todo tipo de apoio para a pessoa que sofre essa violência. Mas aqui no Brasil e em outros locais do mundo é exatamente o contrário. É relativizado a culpa do autor do estupro e é criticada a pessoa que sofreu, que foi vítima do estupro. Na DC Comics, né, a gente continua aqui o texto do site Quadrinheiros, teve um autor que ele já trabalhou com isso, e aí sim ele colocou da maneira correta, que foi o caso aqui, ó, da Sue Dibny, esposa do Ralph Dibny, o Homem Elástico, que ela foi estuprada por um vilão chamado Arthur Light, que era o Dr. Luz, numa história chamada Crise de Identidade. Então ela colocou lá que ocorreu esse estupro, né? Ela foi estuprada pelo vilão, e o interessante também dessa edição é que ela coloca que os heróis vão se reunir para discutir o que fazer com esse cara depois dele cometer esse ato hediondo, e uma das heroínas ela vai lobotomizar o cara, ou seja, ela vai fazer, né, tipo uma espécie de operação na mente do cara para fazer o cara ficar praticamente um idiota, tá? E apagar da mente de todos o que havia acontecido. Então, mostra também o caráter, né, também de alguns super-heróis, de como eles iam tratar esse tipo de assunto, tá? Aí, continuando aqui no site, eles vão falar de novo sobre aquele caso do Coringa com a filha do comissário Gordon, que dá a entender que ele também, além de ter atirado nela, também havia estuprado, mas não fica explícito isso no quadrinho, tá? Outro caso também que é do mesmo autor da história do Batman, que é o Alan Moore, é numa história chamada Watchmen, que já foi feito até um filme também sobre essa história, em que um herói também, só que é num mundo totalmente distópico, os heróis têm um caráter muito duvidoso.
onde um herói, num grupo de super-heróis, um desses heróis estupra uma heroína desse grupo, né? Ele é pego por um dos outros super-heróis e ele é assassinado também como uma... Na verdade, ele é colocado, sim, ele continua no grupo, né? Ele só vai ser assassinado anos depois. Mas como uma sociedade normal da época dos anos 80, quando esse quadrinho foi feito, o ato que ele cometeu foi relativizado, né? De estuprar e de espancar uma mulher do próprio grupo que eles faziam parte, tá? Então, o estupro nas histórias em quadrinhos ele é sempre tratado dessa maneira. Ele é muito pouco tocado porque é um tema difícil de ser abordado, né? O autor ele tem que ter muito cuidado de como ele aborda o tema e antigamente ainda era abordado daquela maneira, né, errada de colocar o homem como vítima do estupro, né? Continuando, né, a gente tem também aqui um outro artigo, né, que é desse site aqui, ó, Fidedigno, em que mostra quadrinhos que falam sobre guerras. Também é um dos grandes aglutinadores assim de violência, de como ela é tratada nos quadrinhos, tá? Eu achei interessante aqui esse texto desse site, porque ele coloca aqui quadrinhos já um pouco mais diferentes sobre as guerras que a gente costuma ver nos quadrinhos, que geralmente são Segunda Guerra Mundial, né? Sei lá, guerras em que os Estados Unidos participam, porque aí os heróis vão participar, porque os super-heróis são todos americanos. Mas aqui nós temos histórias diferentes que falam de conflitos diferentes. Por exemplo, esse daqui, ó, Persépolis, né? Que é da Marjane Satrapi, e a gente vai ver aqui a descrição. A Persépolis é uma autobiografia sincera e profunda da visão de uma iraniana durante a Revolução Cultural que aconteceu no país em 1979. A autora nos conta sua infância até o início da fase adulta e nos mostra como foi crescer em um ambiente opressor durante conflitos e guerras. A narrativa é espontânea, chegando a ser divertida em alguns momentos, conduzindo o leitor a ter um conhecimento profundo sobre a cultura iraniana, assim nos dando uma visão diferente e mais compreensiva daquele povo. A Revolução Cultural que aconteceu no Irã em 1979, galera, ela foi uma revolução que colocou principalmente a religião islâmica como uma religião de Estado. Então, eu acho que eu já expliquei isso em algumas aulas para vocês, que existem países em que há uma religião oficial, ainda hoje em dia. Então, por exemplo, em muitos locais em que há o islamismo como religião oficial, as mulheres elas não podem sair na rua sem o véu, não só por causa da religião, mas também pela lei, porque como a religião ela é oficial, ela obriga que todas as mulheres só saiam na rua com a, o véu cobrindo o cabelo. Mesmo quando uma estrangeira chega nesse país, ela é obrigada, justamente porque está na lei, ela é obrigada a usar o véu, tá? Então isso é algo interessante. Então ele coloca aqui todo o drama, né, dessa sociedade opressora que começou a ser fundada em 1979 com essa revolução cultural. Claro, já era uma sociedade islâmica, tal, que é uma sociedade que tende a ser um pouco mais machista, mas aí com a revolução cultural isso só foi aumentar lá no Irã. Tem o Maus, que é um quadrinho que a gente já falou várias vezes, que é um quadrinho que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, em que o autor ele coloca, faz, né, uma espécie de fábula em que os judeus são ratos, né, e os nazistas são gatos. E ele vai contando aqui a história do pai dele, que foi preso nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Outro quadrinho aqui que ele fala é esse chamado Os Vampiros, né? Aí vamos ver a descrição aqui, ó. Os Vampiros é uma história de ficção passada na Guiné em 1972 durante a Guerra Colonial. Um grupo de 9 soldados portugueses atravessa a fronteira para uma operação aparentemente simples. No entanto, à medida que avança no mato, estes soldados vão mergulhar num verdadeiro pesadelo. Inspirado na canção homônima de Zeca Afonso, este livro é resultado de 4 anos de pesquisa e a história é baseada em mais de 50 horas de depoimentos e testemunhos de ex-combatentes. Então, vocês sabem que durante muito tempo Portugal e outros países da Europa eles colonizaram colonizaram locais tanto nas Américas
como foi o caso do Brasil durante a Era Moderna, né, a partir de 1500, como também na África e na Ásia. Durante a África e a Ásia, essa dominação ela durou durante o século XIX e início do século XX. Então, em muitos locais na África ainda havia uma guerra para que esses locais se libertassem dos seus opressores, né? A Índia, por exemplo, ela foi dominada pela Inglaterra durante muito tempo e ela só se livrou com uma revolução nos anos de 1950, tá? Então, isso aqui conta como essa violência ela atingiu povos que foram dominados pelos europeus, tá? Outro quadrinho aqui que fala sobre essa violência nas guerras é o Xerife da Babilônia. Vamos ver aqui a descrição do quadrinho. A trama se passa no início de 2004, logo após a tomada de Bagdá e a queda de Saddam Hussein. O Iraque está mergulhado em um tremendo caos com embates entre os nativos e os soldados norte-americanos, parecendo muito mais uma bomba prestes a explodir do que uma nação em reconstrução. Isso aqui é interessante porque mostra um conflito mais ou menos recente, que foi no início do século XXI, e um conflito que ele se inicia muito baseado no ataque terrorista em que os Estados Unidos sofrem em 2001. Os Estados Unidos sofrem um ataque terrorista com os aviões, né, que um grupo terrorista da Al-Qaeda, chefiada por um terrorista chamado Osama Bin Laden, eles sequestram 2 aviões comerciais, né, e forçam o piloto a atacar, né, a jogar esses aviões contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Depois desse atentado, que morreram muitas pessoas, criou-se uma paranoia nos Estados Unidos. O presidente americano na época, que era o George W. Bush, ele inicia um processo de buscar esses responsáveis pelos ataques e aí ele decide ir atrás dessas células terroristas que estavam, segundo os Estados Unidos, em muitos países do Oriente Médio. E ele decide que o grande alvo dele, naquele momento, vai ser o Iraque, que era comandado por um ditador há muitos anos, chamado Saddam Hussein. E o interessante dessa história é que esse Saddam Hussein, na década de 1980, ele foi muito ajudado pelos Estados Unidos com armamentos, com equipamento militar, porque o Iraque ele era um inimigo do Irã, né, eram inimigos históricos, e o Irã era um dos países que era contrário aos Estados Unidos depois da sua Revolução Cultural em 1979. Então, nos anos 80 foi um ditador que foi ajudado pelos Estados Unidos e que nos anos 90 ele vai ser atacado, né, pelo próprio pai do George Bush na chamada Guerra do Golfo, nos anos de 1990, só que ele não foi derrubado do poder, né, apenas atacaram ele para que ele não invadisse, na verdade ele já havia invadido, né, o Kuwait, e essa guerra ela trouxe consequências para os Estados Unidos, mas o Saddam Hussein ele não foi deposto. Então, o filho dele, que foi presidente alguns anos depois, o George W. Bush, começa uma guerra no começo dos anos 2000 contra o Iraque até conseguir derrubar esse governante iraquiano. Só que o que ninguém comenta é o mal que essa guerra trouxe para o país, porque o que era divulgado pelos Estados Unidos era: os Estados Unidos vão para o Iraque para livrar o povo da opressão do ditador Saddam Hussein. Só que, na verdade, essa guerra foi um grande prejuízo para a população. Não estou querendo dizer aqui que esse ditador aqui era algo bom. Só que essa guerra trouxe muitos prejuízos para a população que até hoje, né, ela sofre muito com as guerrilhas, com a guerra. Depois grupos terroristas vão se infiltrar ali naquele local e, né, uma guerra que não tem fim. Eles foram para lá no começo dos anos 2000, em 2003, e até hoje, né, eles estão retirando as tropas de lá, mas até hoje esse local não é pacificado, tá? Então era isso, galera. Ó, a gente falou aqui sobre a violência nos quadrinhos, né? A gente falou sobre personagens violentos, a gente falou sobre alguns tipos de violência específico contra violências, como violência contra a mulher, como o estupro, e também falando sobre as guerras, né? Como elas costumam ser tratadas no quadrinho
e como essa violência ela é abordada, né? Lembrando que em muitos casos ela é romantizada, né? Colocada que a guerra ela é necessária para o bem e tal. Só que em muitos quadrinhos como esse aqui, O Xerife da Babilônia, essa guerra ela é questionada, né? A quem é que ela traz bem? Ao político americano que está lá ganhando popularidade com uma guerra? Ou ao garoto iraquiano que quando ele vai para a escola dele é atingida por um míssil e ele perde uma perna, ele perde um braço. Qual é o bem que para quem que esse bem está servindo, né? Então isso são questionamentos de como a violência ela é abordada não só nas histórias em quadrinhos, né, mas no mundo real, tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, né, da aula e procurem buscar quadrinhos que debatam o tema, não só mostrem esse tema da violência como uma coisa assim gratuita, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau!